Os exuberantes jardins da comunidade Amish são há muito tempo símbolos de engenhosidade e de uma profunda gratidão à Mãe Terra. Em meio aos campos verdes do condado de Lancaster, segredos da jardinagem orgânica foram passados de geração em geração. Sem a necessidade de produtos químicos caros ou tecnologia, os anciãos Amish alimentam suas famílias com dicas simples e gratuitas que trazem resultados surpreendentes. As seguintes dicas de jardinagem orgânica ajudarão você a revolucionar seu jardim atual, e você desejará tê-las conhecido antes. Coloque uma moeda de cobre no seu vaso de plantas. Muitos jardineiros modernos costumam gastar centenas de dólares em fungicidas comerciais apenas para combater o mofo persistente e o míldio. A solução das avós da região de Lancaster é simplesmente o uso de uma moeda de cobre. É muito simples de fazer. Basta deixar cair uma moeda limpa diretamente na terra antes de começar a plantar. A ciência por trás desse truque é a liberação lenta de íons de cobre no solo, criando um ambiente antibacteriano natural que dificulta a sobrevivência ou o crescimento dos esporos de mofo. Essa moeda atua 24 horas por dia como uma guardiã silenciosa do sistema radicular, ajudando a planta a se manter saudável com custo quase zero. Um aviso importante é que você deve limpar a moeda muito bem antes de usá-la. Aquela velha pátina verde pode parecer nostálgica, mas na verdade impede a liberação dos íons, anulando a proteção de suas preciosas plantas. Regue suas plantas com a água do cozimento de ovos. A filosofia de desperdício zero é há muito tempo um princípio orientador na vida da comunidade Amish. Despejar a água dos ovos no ralo após o café da manhã é, na verdade, um triste desperdício de nutrientes. Enquanto plantas como tomates e pimentões muitas vezes definham por falta de cálcio suficiente, guarde essa água como um shake de proteína especial para suas plantas. Durante o processo de cozimento, o calor intenso ajuda a liberar uma grande quantidade de cálcio das cascas dos ovos na água, criando uma valiosa solução nutritiva que ajuda as plantas a formarem células mais fortes e firmes de dentro para fora. Plantas cuidadas com essa água crescem cerca de 15% mais rápido e mais vigorosas do que aquelas regadas apenas com água normal. No entanto, você deve sempre se lembrar de uma regra. Deixe a água esfriar completamente antes de regar. O uso de água quente causa danos permanentes às raízes sensíveis da planta e anula o efeito dessa pequena e útil dica. Use crina de cavalo para amarrar tomates. Depois que os cavalos terminam seu trabalho nos campos, os Amish usam os pelos caídos para amarrar e apoiar caules jovens no jardim. Cordas duras ou arames muitas vezes podem cortar profundamente os caules jovens e macios enquanto crescem, interrompendo o fluxo de vida ou até mesmo quebrando os caules em dias de vento. Após a coleta, a crina de cavalo é agrupada e levemente torcida para formar uma amarra natural ao redor do caule e de uma estaca de madeira. A crina de cavalo é muito forte, mas também possui uma flexibilidade maravilhosa, permitindo que o caule balance naturalmente com o vento sem ser machucado ou amarrado com muita força. Esta é uma alternativa perfeita e totalmente gratuita à fita de jardinagem industrial, e ela se decompõe naturalmente no final da temporada, devolvendo nutrientes ao solo. Use sobras de chá como fertilizante. Uma xícara de chá quente em um dia frio também é vista como uma valiosa fonte de alimento para a terra. Folhas de chá usadas devem ser espalhadas ao redor da base das plantas ou enterradas diretamente perto das raízes. Os taninos e nutrientes naturais do chá começam a se decompor lentamente, liberando o alimento aos poucos, como uma vitamina de liberação lenta para as plantas. O chá verde, em particular, é conhecido por conter 4 vezes mais nitrogênio do que a borra de café, o que é um número realmente impressionante para quem deseja melhorar o solo orgânico. Esse método não apenas ajuda a estrutura do solo a reter melhor a água, mas também oferece uma nutrição equilibrada, que é especialmente boa para plantas que gostam de ambientes ácidos. Há um aviso pequeno, mas muito necessário. Você deve remover completamente todos os grampos de metal dos saquinhos de chá antes de colocá-los na terra, para manter o ecossistema do seu jardim seguro.
Pendure pedaços de sabonete em meias nas estacas da cerca. Afugentar pragas à moda antiga, às vezes pode funcionar muito melhor do que produtos químicos modernos. Em jardins rurais, cervos e coelhos costumam ser convidados indesejados que se esgueiram à noite para mordiscar brotos jovens e vulneráveis. Para evitar isso, os Amish costumam pendurar pedaços de sabonete com cheiro forte ao redor da cerca. Eles geralmente cortam sabonetes de cheiro forte, como o Irish Spring, ao meio, colocam-nos em meias velhas e os penduram nas estacas da cerca ao longo da borda do jardim. O cheiro forte do sabonete confunde os narizes sensíveis desses animais e os faz acreditar que há perigo por perto. Então eles não ousam se aproximar. Para que continue funcionando bem, você deve trocar o sabonete a cada poucas semanas ou logo após chuvas fortes, quando o perfume tiver desaparecido devido ao tempo e ao clima. Use sobras de leite para tratar o oídio. O oídio é há muito tempo um pesadelo para quem cultiva pepinos, abóboras e abobrinhas, pois pode destruir todas as folhas se não for tratado a tempo. Em vez de usar fungicidas químicos, pulverizar uma mistura de sobras de leite ou leitelho diluído é um remédio natural muito eficaz no qual as avós Amish confiam. A receita é simples. Basta misturar uma parte de leite com 2 partes de água limpa e pulverizar diretamente nas folhas doentes a cada 7 a 10 dias. As enzimas especiais e as bactérias boas do leite trabalham ativamente para interromper o crescimento de fungos de forma natural e segura e, o mais importante, não prejudicam polinizadores valiosos, como abelhas ou borboletas. Você deve pulverizar o leite de manhã cedo, o que dá às folhas tempo suficiente para secarem completamente antes do anoitecer. Enfie fósforos na terra. Poucos imaginariam que os minúsculos fósforos em uma cozinha Amish têm o poder de salvar plantas que estão com folhas amareladas devido à deficiência de minerais. Um erro que muitos jardineiros cometem é ignorar a falta de magnésio e enxofre, 2 elementos essenciais para a fotossíntese e a produção de clorofila de uma planta. Enfie cerca de 4 a 6 fósforos de madeira diretamente na terra ao redor da base de cada planta. Quando o revestimento da cabeça do fósforo derrete e se decompõe no solo, ele libera magnésio e enxofre diretamente na área das raízes. E, ao mesmo tempo, ajuda a ajustar o pH do solo para plantas que gostam de um ambiente levemente ácido. Os resultados são surpreendentes, pois as plantas podem ter até 25% mais clorofila, o que ajuda as folhas a recuperarem sua cor verde exuberante e aparência saudável. Você deve usar apenas fósforos de madeira normais. Fique longe de fósforos à prova d'água ou sofisticados, que contêm muitos outros aditivos químicos que não são bons para o crescimento natural das plantas. Cultive mudas em cascas de ovos. Essa técnica é um método comprovado nas famílias Amish, que proporciona às mudas um começo perfeito desde a fase de semente. Enquanto as bandejas de mudas de plástico hoje são caras e não são ecologicamente corretas, o uso de meia casca de ovo oferece uma alternativa maravilhosa e totalmente biodegradável. Depois de usar os ovos para as refeições, lave as cascas, faça um pequeno furo de drenagem no fundo e encha-as com terra rica em nutrientes para semear suas sementes. Quando as mudas estiverem grandes e fortes o suficiente, você pode plantar a casca de ovo inteira diretamente na terra do jardim, em vez de ter que puxar a planta de um vaso de plástico e machucar as raízes. A casca de ovo agora desempenha 2 papéis. É um vaso de cultivo que protege as raízes jovens e fornece cálcio extra ao solo, à medida que se decompõe com o tempo. Isso dá à planta jovem mais energia para crescer mais forte em seu novo lar. Esta é uma lição valiosa sobre a conexão entre o alimento e o processo de produção de alimentos. Um ciclo belo e eficaz que os Amish mantêm há décadas. Espalhe cabelo para combater pragas. No coração do território Amish, existe um método muito único de controle de pragas que poucas pessoas conhecem. Através do uso de cabelo humano, lida-se com animais como cervos, coelhos e outras pequenas criaturas, que costumam ver os vegetais do jardim como um buffet gratuito, apesar dos esforços para detê-los com cercas normais. Você pode facilmente coletar cabelos da sua escova de cabelo diária ou pedir em um salão de beleza local. Em seguida,
Espalhe os cabelos ao redor da área de plantio ou misture-os na camada superior do solo. O cheiro humano nos cabelos envia um forte sinal de alerta e engana os animais selvagens, fazendo-os pensar que há humanos muito perto, o que os afugenta. Além da proteção, um punhado de cabelo fornece uma boa quantidade de nitrogênio ao se decompor, o suficiente para nutrir cerca de um pé quadrado de solo por 6 meses. Esta é realmente uma solução inteligente 2 em 1. Um repelente natural de pragas e um fertilizante orgânico de liberação lenta muito eficaz. Forre com cascas de nozes trituradas. Para proteger os produtos durante invernos longos e frios, as famílias Amish aperfeiçoaram o método tradicional de armazenamento com cascas de nozes. Após a colheita, vegetais de raiz, como cenouras ou nabos, costumam correr o risco de apodrecer devido à alta umidade ou de serem atacados por ratos e insetos no porão de raízes. O truque aqui é usar cascas de nozes trituradas para criar um ambiente de armazenamento ideal. Após o consumo da deliciosa noz em seu interior, as cascas externas duras são secas e levemente trituradas, e então usadas para embalar os vegetais em caixas de madeira. Essas cascas de nozes são excelentes para absorver a umidade extra, e sua estrutura permite uma boa circulação de ar, evitando a formação de mofo. Graças a esse método, os produtos podem permanecer frescos por muitos meses, e evita-se que os vegetais se toquem, o que minimiza a propagação da deterioração. Por esse motivo, os Amish sempre têm alimentos de alta qualidade armazenados em quantidade suficiente para toda a família durante a estação seca e fria. Combata as ervas daninhas com vinagre. Os Amish Zepurkae sempre preferem usar soluções caseiras simples, em vez de se envolverem em guerras químicas caras e tóxicas. Eles entendem que os herbicidas químicos não são apenas caros, mas também causam danos a longo prazo ao ecossistema do solo do jardim. Em vez disso, o uso de vinagre branco ou água sanitária diluída traz resultados surpreendentes. O método mais comum é pulverizar vinagre branco, que contém cerca de 5% de ácido acético, diretamente nas ervas daninhas em dias quentes e ensolarados. O ácido atua como um forte dessecante, extraindo rapidamente toda a água do tecido da planta e fazendo com que a erva daninha morra em pouco tempo. De fato, o vinagre pode matar até 80% das ervas daninhas em 24 horas, o que o torna um método extremamente barato e seguro para limpar o jardim. Para ervas daninhas mais persistentes, pode-se usar água sanitária diluída, mas você deve ter muito cuidado. Uma regra importante é pulverizar exatamente no alvo e evitar que o líquido toque em suas preciosas plantas. Lembre-se também de que a água sanitária pode afetar a estrutura do solo mais do que o vinagre. Portanto, tente usar o vinagre como primeira escolha para um jardim sustentável. Coloque palhas de milho ao redor da base de plantas altas. Plantas altas, como girassóis ou feijões trepadores, costumam ter problemas para se manterem úmidas na base e podem balançar ou cair facilmente com os fortes ventos de verão. Para resolver isso, os Amish guardam todas as palhas de milho após cada colheita, secam-nas e as colocam ao redor da base das plantas. Eles empilham as palhas de forma frouxa, mas grossa o suficiente para formar uma cobertura respirável ao redor do caule. Essas palhas de milho atuam como uma maravilhosa cobertura morta natural, que mantém o solo ao redor das raízes fresco e úmido, ao mesmo tempo em que torna a base mais estável. Não apenas isso, à medida que essas palhas se decompõem lentamente, elas se transformam em um valioso material orgânico que nutre o solo e evita o crescimento de ervas daninhas nas proximidades. Enterre restos de peixe como fertilizante. Enterrar restos de peixe como fertilizante é um segredo antigo que os Amish ainda preservam hoje, e que vem de lições que os nativos americanos ensinaram aos primeiros colonos. Na agricultura, plantas como milho ou tomate precisam de uma enorme quantidade de nutrientes para terem um surto de crescimento e fornecerem um alto rendimento, o que o solo normal às vezes não pode oferecer. A solução inteligente é enterrar partes de peixe, como cabeças, espinhas e restos, diretamente sob o buraco de plantio. Cave um buraco com cerca de 12 polegadas de profundidade, coloque os restos de peixe dentro, cubra-os com uma fina camada de terra e, em seguida, plante a muda diretamente por cima.
À medida que o peixe apodrece debaixo da terra, ele libera uma forte mistura de nitrogênio, fósforo e potássio. A terra fertilizada com peixe tem 3 vezes mais nitrogênio do que o solo normal, o que ajuda as plantas a crescerem incrivelmente fortes, com rendimentos que surpreendem a todos. No entanto, para que esse truque funcione, lembre-se de enterrar os restos fundo o suficiente para evitar maus odores e impedir que gatos curiosos da vizinhança cavem seu jardim. Guarde e seque as sementes. A arte de guardar sementes foi aperfeiçoada pela comunidade Amish há muito tempo, mesmo antes de existirem lojas comerciais de sementes. A verdade é que as sementes compradas em lojas costumam ter taxas de germinação inconsistentes e, mais importante, não são tão adaptadas ao clima local quanto as sementes que você mesmo seleciona. O truque inteligente aqui é coletar pacientemente sementes das plantas mais saudáveis e produtivas do seu jardim. Após a coleta, as sementes devem ser bem secas em um local fresco, sem luz solar direta. A umidade é a inimiga número 1 que pode fazer toda a sua coleção de sementes apodrecer. Ao guardar suas próprias sementes, a taxa de germinação para a próxima temporada pode atingir impressionantes 90%. Uma pequena dica extra. Sempre rotule cada saco de sementes de forma clara para evitar confundir diferentes tipos de vegetais quando a nova temporada de plantio começar. Cultive batatas em barris. A filosofia de jardinagem dos Amish sempre valoriza a eficiência. E eles entendem que o melhor jardim às vezes não se espalha apenas para os lados. A maneira tradicional de cultivar batatas no solo requer muito espaço e muito trabalho de escavação na época da colheita. Em vez disso, o uso de velhos barris de madeira ou sacos de ração animal usados para cultivar batatas é uma jogada muito criativa. Primeiro, coloque suas batatas semente no fundo do barril com uma fina camada de terra e, em seguida, adicione terra gradualmente à medida que a planta cresce. Enterrar parte do caule dessa maneira estimula a planta a formar mais tubérculos ao longo do comprimento do caule no barril. Resultados reais mostram que um pequeno barril pode render até 100 libras de batatas, o que é 5 vezes maior do que o cultivo na mesma área de maneira normal. O mais importante é que a colheita agora é muito fácil. Basta virar o barril e recolher suas doces recompensas. Se você já cultivou batatas em um barril assim, por favor, compartilhe suas experiências. Esfregue folhas de hortelã esmagadas nas batatas semente. Lidar com fungos e pragas desde o início é a principal prioridade para os jardineiros Amish. As batatas semente costumam ser suscetíveis a fungos de podridão radicular ou lagartas rosca quando são colocadas na terra pela primeira vez, o que afeta quantas sobrevivem. Um método de prevenção natural é o uso de folhas de hortelã frescas esmagadas. Pegue um punhado de folhas de hortelã. Esmague-as levemente para liberar os óleos e esfregue-as diretamente na superfície das batatas semente, especialmente nos óleos ou em quaisquer cortes. O óleo de hortelã, com componentes como mentol e ácido rosmarínico, atua como uma camada protetora natural com propriedades antifúngicas e é muito eficaz para afastar insetos do solo. Após esfregar, deixe as batatas secarem por algumas horas, para que o óleo possa ser absorvido e formar um escudo antes do plantio. Esse método não é apenas totalmente seguro para o solo e as plantas, mas também dá ao jardineiro a certeza de que a colheita de batatas começará saudável. Use cascas de cebola como fertilizante. Normalmente, a casca externa seca de uma cebola é considerada lixo e jogada fora. Mas, na verdade, ela contém uma quantidade surpreendente de vitaminas para as plantas. Em vez de jogá-las fora, os Amish as usam para preparar um chá nutritivo especial. Mergulhe as cascas de cebola secas em água limpa por cerca de 24 a 48 horas, para que os nutrientes possam se dissolver completamente. A ciência mostrou que as cascas de cebola contêm até 20% de potássio, além de 15% de cálcio e magnésio, minerais essenciais que fortalecem as defesas e apoiam o crescimento das células vegetais. Plantas regadas com essa infusão de casca de cebola podem crescer até 25% mais rápido e têm folhas visivelmente mais verdes e vigorosas. Para obter os melhores resultados sem odores fortes no jardim,
Você pode enterrar as cascas fundo na terra ou diluir a água de imersão antes de regar. Cultive o que você ama. Um dos princípios que torna a jardinagem na comunidade Amish uma alegria duradoura é o foco nas plantas que a família realmente gosta de comer. Muitos jardineiros cometem o erro de dedicar muito espaço e esforço para experimentar plantas exóticas que a família raramente toca, resultando em um desperdício de até 30% da colheita. Observe e acompanhe de perto os hábitos alimentares e as preferências de sua família ao longo do ano. Priorize os melhores lugares para o essencial e os favoritos, como tomates vermelhos suculentos ou fileiras de alface crocante, em vez de vegetais difíceis de comer, como alcachofras ou couve de Bruxelas, se eles não forem realmente do gosto de todos. Essa abordagem prática torna o planejamento do seu jardim mais fácil, economiza muito trabalho e, acima de tudo, garante que os pratos sejam limpos após cada jantar aconchegante. Quando o jardim contém apenas o que você ama, cada hora gasta cuidando do verde não é mais uma tarefa árdua, mas uma experiência feliz e significativa. Espalhe fuligem de lareira. Nas regiões frias onde os Amish vivem, a reutilização da fuligem da lareira para proteger os vegetais é uma técnica tradicional muito inteligente. Vegetais de clima frio, como repolho ou couve, costumam ter problemas no final do outono, quando os níveis de potássio no solo caem e se tornam um alvo principal para lesmas. Quando isso acontecer, colete essa fuligem fina e espalhe uma camada fina ao redor da base da planta. A fuligem de uma fogueira de lenha natural é muito rica em potássio e outros minerais essenciais, fornecendo alimento à planta no momento certo, em uma fase crucial. Além disso, a textura áspera e seca da fuligem forma uma barreira física muito eficaz que afugenta pragas de corpo mole, como lesmas, e protege as folhas verdes exuberantes de serem comidas. Esta é uma ótima maneira de aumentar a força de uma planta em climas rigorosos de forma totalmente gratuita. No entanto, você deve ter muito cuidado e usar apenas fuligem de madeira limpa que não tenha sido tratada quimicamente, para garantir que seja segura para a sua saúde e para o solo. Use sobras de suco de picles para afastar formigas. A solução mais forte e segura para afastar formigas, às vezes, é encontrada diretamente no pote de picles de uma família Amish. As formigas não são apenas um incômodo que rasteja por toda a parte. Elas também podem arruinar a estrutura do solo ao redor das raízes e prejudicar o crescimento normal da planta. Em vez de usar inseticidas prejudiciais, o uso de sobras de salmoura de picles ou vinagre traz resultados imediatos. Basta pulverizar ou despejar essa água salgada ao redor das trilhas de formigas ou ao longo das bordas dos canteiros do jardim. O cheiro forte de vinagre misturado com sal e especiarias destrói completamente os rastros de feromônios que as formigas usam para se orientar, fazendo com que percam o rumo e tenham que mudar seu ninho para outro lugar imediatamente, sem que você precise usar uma única gota de produtos químicos tóxicos. Este é um método de controle de pragas muito inteligente e barato. Uma regra, no entanto, é que você nunca deve despejar o suco de picles diretamente em suas plantas ou na área principal das raízes, pois o alto teor de sal queimará as folhas e matará a planta muito rapidamente. Esfregue gordura animal nas estacas da cerca. Animais como guaxinins, coelhos ou cervos costumam se esgueirar para as hortas à noite e dependem principalmente de seu olfato aguçado para se orientarem e procurarem comida. Para proteger o jardim, os Amish costumam esfregar uma fina camada de banha ou gordura bovina ao longo das estacas da cerca ou das bordas dos portões. O forte cheiro específico da gordura animal atua como um sinal que confunde o olfato deles e os faz se sentirem inseguros, de modo que se mantêm afastados da área do jardim. Isso cria uma cerca de cheiro invisível, mas muito forte, que detém efetivamente os animais selvagens, sem a necessidade de armadilhas ou outras medidas prejudiciais. Você deve usar apenas uma pequena quantidade de gordura para não atrair insetos indesejados. E lembre-se de aplicar uma nova camada após chuvas fortes
para proteger o jardim por muito tempo. Forre, com lã de ovelha, para reter a umidade. Na comunidade Amish, a lã de ovelha não é apenas um material valioso para tecer roupas quentes, mas também é usada como uma maravilhosa cobertura morta. Para plantas que gostam de água, como repolho ou pepino, é muito importante manter o solo úmido e impedir ataques de lesmas. Em vez de usar cobertura morta de plástico, os Amish espalham uma camada de lã crua com cerca de 1 a 2 polegadas de espessura ao redor da base da planta. A estrutura especial das fibras de lã ajuda a reter bolsas de ar. Oferece excelente isolamento para o solo e evita que a água evapore muito rapidamente ao sol. Além disso, a textura áspera e arranhada da lã atua como uma barreira física sobre a qual as lesmas não conseguem rastejar para alcançar o caule. Outro grande valor é que, à medida que a lã se decompõe com o tempo, ela libera nitrogênio e outros minerais essenciais diretamente no solo, nutrindo a planta de forma sustentável. Esse método ajuda a economizar água e protege a planta de forma natural e segura. No entanto, lembre-se de deixar um pequeno espaço livre diretamente ao redor do caule ao espalhar a lã, para garantir que o ar possa entrar e evitar o apodrecimento devido ao acúmulo excessivo de umidade. Pratique o consórcio de culturas. Os Amish aprenderam com a agricultura tradicional e transformaram o consórcio de culturas em uma arte para criar duplas poderosas em seus jardins. O cultivo de apenas um tipo de planta em uma grande área torna 40% mais fácil o surgimento de pragas. Para remediar isso, eles optam por combinar plantas que podem se ajudar e se proteger mutuamente. Um exemplo clássico é plantar manjericão bem ao lado de tomates. Essa combinação não apenas ajuda a melhorar o sabor dos tomates na colheita, mas o cheiro forte do manjericão também ajuda a afugentar as pragas. Da mesma forma, plantar calêndulas entre vegetais de raiz ajuda a combater os nematóides do solo de forma totalmente natural. Esse método não apenas reduz significativamente a necessidade de pesticidas, mas também aproveita ao máximo o espaço e os nutrientes do jardim. No entanto, você também deve ter cuidado para não plantar certas plantas juntas, como não plantar feijões perto de cebolas, pois eles competem fortemente e prejudicam o crescimento um do outro. Misture sementes pequenas com fubá. Semear sementes minúsculas, como cenouras ou alface, é um grande desafio para qualquer jardineiro. Mas os Amish encontraram um truque muito inteligente com fubá. Por serem tão pequenas, essas sementes costumam ser difíceis de semear uniformemente, fazendo com que as mudas cresçam em aglomerados muito densos, o que dificulta os cuidados posteriores. Quando isso acontecer, use fubá amarelo para transportar as sementes. Ao misturar as sementes pequenas com um pouco de fubá, você aumenta significativamente o volume da mistura, o que torna muito mais fácil segurar as sementes e espalhá-las no solo. A cor amarela brilhante do fubá facilita ver onde as sementes foram semeadas, para que você não as sobreponha. E o fubá também evita que as sementes se aglomerem devido à umidade. Graças ao espaçamento uniforme e correto, a taxa de germinação e a força das mudas podem melhorar em até 30%. Colete água da chuva para a irrigação. Para os jardineiros Amish, a água da chuva é considerada o vinho mais fino para as plantas. A água da torneira normal geralmente contém cloro e flúor, que não são realmente ideais para o crescimento natural das plantas, sem mencionar os custos crescentes da água. Um sistema simples de coleta de água da chuva, como colocar barris de madeira sob as calhas das casas, oferece um recurso inestimável. A ciência provou que a água da chuva é naturalmente levemente ácida, uma propriedade maravilhosa que ajuda as raízes das plantas a absorverem os nutrientes do solo de forma mais fácil e eficaz. De fato, um telhado típico pode coletar até 600 galões de água após apenas 1 polegada de chuva, fornecendo uma enorme quantidade de água gratuita. O uso da água da chuva não apenas ajuda as plantas a crescerem saudáveis, mas também é uma maneira de respeitarmos e protegermos um precioso recurso natural. Cubra sempre a parte superior do barril com uma tela de malha fina para evitar a reprodução de mosquitos e garantir que a área do jardim permaneça segura e limpa. Limpe as ferramentas com vinagre.
No artesanato Amish, o armazenamento e o cuidado com as ferramentas são sempre importantes para que durem muito tempo e possam ser passadas para as gerações futuras. Ferramentas de jardinagem enferrujadas não são apenas difíceis de usar, mas também se tornam um lar para doenças que podem se espalhar facilmente de uma planta para outra. Em vez de usar produtos químicos agressivos, mergulhar as ferramentas em um banho de vinagre branco é um truque de limpeza muito eficaz. O ácido acético do vinagre é forte o suficiente para quebrar a ferrugem persistente, mas suave o suficiente para não danificar o metal por baixo. Basta mergulhar suas pás ou tesouras enferrujadas no vinagre por algumas horas, depois limpá-las e elas brilharão como novas. Ferramentas que são mantidas e limpas regularmente dessa maneira podem durar 3 vezes mais do que aquelas que são negligenciadas. Esta é uma lição valiosa sobre o respeito por suas ferramentas e a frugalidade na vida na fazenda. No entanto, lembre-se de secar muito bem as ferramentas após mergulhá-las no vinagre, pois se você as deixar molhadas, elas enferrujarão novamente muito rápido e seus esforços de limpeza terão sido em vão. Semear densamente, depois transplante. A abordagem bisa na semeadura ajuda os jardineiros Amish a escolherem as melhores mudas para seus jardins. Muitas pessoas cometem o erro de semear as sementes muito distantes umas das outras desde o início para economizar sementes, mas isso na verdade desperdiça terras valiosas em uma fase crucial. Isso nos impede de descartar plantas fracas precocemente. O truque inteligente aqui é semear as sementes muito densamente em um espaço pequeno. Quando as sementes crescem próximas umas das outras, elas compartilham calor e umidade, criando um ambiente propício que as faz germinar de forma mais rápida e uniforme. Quando as mudas atingem cerca de 2 polegadas de altura, elas são separadas e transplantadas para seu local definitivo, mantendo apenas as verdadeiras campeãs. Esse método aumenta a taxa de sucesso em 15% e garante que cada planta no jardim tenha a vitalidade mais forte. Isso mostra a paciência e o rigoroso processo de seleção dos Amish para garantir uma grande colheita. Semear densamente e depois transplantar não apenas faz um bom uso dos recursos, mas também ajuda o jardineiro a controlar melhor a qualidade de cada broto verde desde o início. Plante as sementes com a ponta virada para baixo. Uma dica pequena, mas muito refinada, na semeadura dos Amish é prestar atenção à orientação da semente ao colocá-la na terra. Eles veem a ponta da semente como uma bússola natural que ajuda o broto verde a encontrar seu caminho. Se uma semente for colocada aleatoriamente na terra, ela terá que gastar muita energia para sentir e descobrir onde é para cima para o broto e para baixo para as raízes. O truque inteligente aqui é deixar a ponta da semente apontada diretamente para baixo. Como a ponta geralmente contém a ponta da raiz, se a semente for colocada na direção certa, ela germinará até 2 dias mais rápido, porque não desperdiça energia para realinhar suas raízes. Isso é especialmente eficaz e importante para sementes grandes, como abóbora, porongo ou milho. Ajudar a semente a economizar energia na delicada fase inicial aumenta a velocidade de crescimento e a força da muda mais tarde. Este é um exemplo clássico de como os Amish observam cuidadosamente as regras da natureza para cultivar da forma mais eficaz possível. Fertilize as plantas de tomate com cascas de banana. As cascas de banana são consideradas há muito tempo nos jardins Amish como uma bebida energética natural muito forte para plantas com flores e frutos, especialmente para tomates. Um problema comum com os tomates é a deficiência de potássio, que leva a caules fracos, mais pragas e frutos pálidos e sem sabor. Em vez de jogar as cascas de banana no lixo, corte-as em pedaços pequenos e enterre-as fundo ao redor da base da planta. A ciência mostra que as cascas de banana têm um teor de potássio muito alto, de até 42%. Quando a casca é enterrada a cerca de 1 polegada de profundidade, ela apodrece gradualmente e oferece às raízes uma fonte rica e direta de potássio. Os resultados são maravilhosos, pois os caules crescem muito fortes, resistem melhor ao vento e às tempestades, e, acima de tudo, dão aos tomates um sabor doce e encorpado ao amadurecerem. Este é um fertilizante orgânico muito eficaz e totalmente gratuito, feito a partir de resíduos de cozinha.
No entanto, lembre-se de enterrar as cascas fundo o suficiente para não atrair moscas das frutas ou insetos indesejados para o seu jardim. Enriqueça o solo com cascas de ovos trituradas. Adicionar cálcio das cascas de ovos ao solo é outro ótimo método que as famílias Amish usam para cuidar de suas plantas. Um solo pobre em cálcio costuma levar a resultados tristes, como paredes celulares fracas nas plantas e, especialmente, a podridão apical, que é muito comum em tomates. O truque inteligente aqui é triturar as cascas de ovos lavadas bem finas e espalhá-las diretamente na terra. Isso pode ajudar a aumentar o cálcio disponível no solo em até 20% e fornece nutrientes importantes para a construção de células fortes para a planta. Mas isso não é tudo. As bordas minúsculas e afiadas das cascas de ovos trituradas, quando espalhadas na superfície do solo, agem como uma cama de pregos e impedem efetivamente que lesmas e caracóis rastejem sobre elas. Como resultado, as plantas não são apenas melhor nutridas, mas também protegidas de pragas de corpo mole. Esta é verdadeiramente uma solução completa que aumenta a qualidade dos produtos da forma mais natural. Cascas de ovos trituradas são a prova de quão habilidosos os Amish são em transformar resíduos de cozinha em um recurso valioso para um jardim exuberante. Remova as flores murchas para obter mais flores. A técnica de podar flores regularmente é um pequeno truque que traz resultados brilhantes nos jardins de flores Amish. Quando uma flor começa a desbotar e murchar, a planta normalmente concentra automaticamente toda a sua valiosa energia na formação de sementes para preservar sua espécie. Isso faz com que, inadvertidamente, o processo de floração de novas flores diminua ou pare completamente. Para manter o jardim bonito e vibrante por mais tempo, os Amish cortam pacientemente as flores murchas logo acima da folha ou de outros botões saudáveis. Essa ação simples envia um forte sinal de renovação à planta e a força a continuar formando novos botões para completar seu ciclo natural. Os resultados são impressionantes, pois o número de flores pode ser até 50% maior durante toda a temporada. A remoção de flores murchas não apenas mantém a planta em excelente forma, mas também garante que o jardim pareça limpo, fresco e cheio de vida. Esta é uma forma muito sutil de cuidado com as plantas, que mostra a profunda compreensão de jardineiros experientes sobre o crescimento das plantas. Afugente coelhos com urina. Os agricultores Amish são muito bons em usar os instintos naturais de fuga dos animais para proteger seu trabalho árduo. E o uso de aromas para afugentar coelhos é um ótimo exemplo disso. Coelhinhos fofos, às vezes, podem ser um pesadelo para um jardineiro quando veem a horta como seu bar de saladas pessoal e mordiscam tudo. Um truque pequeno, mas muito eficaz dos Amish é pulverizar urina de predador ou até mesmo urina humana ou de cachorro diluída na borda do jardim. A mistura usual consiste em uma parte de urina para 10 partes de água limpa. Esse cheiro específico cria uma cerca invisível que sinaliza que há um predador por posts, perto, deixando os coelhos com muito medo de se aproximarem dos canteiros de vegetais. Esse método pode ajudar a reduzir os danos causados por coelhos em até 70%, sem que você precise usar armadilhas prejudiciais ou produtos químicos tóxicos. Esta é uma forma muito suave e eficaz de controle de pragas, baseada na observação cuidadosa dos Amish sobre como os animais interagem na natureza. Proteja as frutas com palha. Preparar uma cama limpa para as frutas que ficam no chão é uma técnica cuidadosa nos jardins Amish. Frutas como morangos, melões ou abóboras, que crescem diretamente no solo úmido, podem ser facilmente atacadas por mofo causador de podridão e se tornarem um lanche saboroso para pragas que vivem no solo. Para remediar isso, os Amish costumam colocar uma camada de palha limpa e seca sob as folhas da planta e diretamente sob o local onde a fruta cresce. Essa palha atua como uma almofada que mantém a fruta seca, limpa e longe do contato direto com o solo úmido. Além disso, a cobertura morta de palha é excelente para manter o solo úmido e evitar o crescimento de ervas daninhas ao redor da base. Resultados reais mostram que esse método simples pode ajudar a reduzir a podridão das frutas
em até 60% e garantir que a colheita seja sempre da mais alta qualidade. Um aviso importante é que você deve usar palha limpa que não contenha sementes de ervas daninhas para não plantar acidentalmente inimigos em seu jardim. Esta é uma lição sobre cuidado e dedicação em cada etapa da jardinagem Amish. Regue à noite no verão. Os Amish compartilham a sabedoria de muitas gerações de agricultores e têm regras muito rígidas e inteligentes para o manejo da água no jardim, especialmente nos dias quentes de verão. Muitas pessoas têm o hábito de regar no meio do dia quando vem o sol quente, mas isso na verdade é um grande erro, pois até 60% da água sob o sol é perdida imediatamente por evaporação antes que possa penetrar nas raízes. Em vez disso, os Amish sempre fazem questão de regar apenas depois que o sol se põe completamente. Regar à noite dá à água tempo suficiente para penetrar profundamente no solo sem evaporar, criando condições ideais para um crescimento forte e profundo das raízes. Isso ajuda as plantas a terem resistência para sobreviver a longas ondas de calor e economiza muita água. Esta é uma maneira muito científica e prática de jardinar. No entanto, para que esse truque realmente funcione e não cause efeitos colaterais, você deve regar apenas a base da planta. Evite a todo custo molhar as folhas, para prevenir fungos que prosperam em ambientes noturnos úmidos. Considere a irrigação por gotejamento. A abordagem lenta e constante no fornecimento de água às plantas sempre traz resultados duradouros nas fazendas Amish, e a irrigação por gotejamento é a melhor prova disso. Eles descobriram que os aspersores de gramado convencionais desperdiçam muita água e não conseguem fornecer exatamente a quantidade de água que as raízes precisam em um determinado momento. Em vez disso, a instalação de um sistema de gotejamento simples, feito de tubos de plástico com pequenos furos, é uma solução muito ideal. Esse método permite que a água seja direcionada direta e lentamente para a área das raízes de cada planta. Graças à umidade constante e contínua, as plantas podem crescer até 25% mais rápido, consumindo até 50% menos água do que na irrigação normal. Cada planta recebe exatamente o que precisa, evitando áreas inundadas ou o desperdício de um recurso valioso. Esta não é apenas uma solução técnica inteligente, mas também mostra a gestão inteligente de recursos da comunidade Amish. Investir um pouco de tempo na instalação de um sistema de gotejamento traz grandes benefícios a longo prazo para o seu jardim e para o seu bolso. Coloque cubos de gelo para uma rega lenta. Para plantas de interior sensíveis ou orquídeas exigentes, os Amish têm uma solução de rega simples, mas engenhosa, com cubos de gelo. Quando se despeja um copo inteiro de água diretamente em um vaso, as raízes às vezes podem se afogar devido a uma súbita falta de oxigênio, ou a terra permanece encharcada, levando à podridão das raízes. O truque inteligente aqui é colocar alguns cubos de gelo na superfície da terra, ao redor da base da planta. À medida que o gelo derrete gradualmente, em temperatura ambiente, ele fornece um fluxo constante de água que penetra lenta e profundamente na terra para que as raízes possam absorvê-la. Esse método ajuda a reduzir a podridão das raízes causada pelo excesso de água em até 30% e, ao mesmo tempo, garante que a planta sempre tenha umidade suficiente sem perturbar a estrutura do solo. Essa hidratação constante é um salva-vidas para plantas com raízes sensíveis e as ajuda a se manterem frescas, bem precisarem de muitos cuidados complexos. Este é um ótimo pequeno truque que torna a jardinagem em ambientes fechados mais limpa e eficaz do que nunca. Mais um exemplo de como a sabedoria Amish transforma coisas comuns em ferramentas poderosas. Essas dicas de jardinagem não são apenas técnicas agrícolas, mas o resultado da gratidão pela terra e da infinita engenhosidade das pessoas. Esperamos que as dicas Amish de hoje tenham despertado em você uma nova inspiração para calçar seus sapatos velhos, ir para o jardim e começar a cuidar de seus próprios brotos verdes de todo o coração. Não se esqueça de deixar um comentário e nos dizer qual dica você achou mais impressionante e de qual mais gostou. Desejamos que seu jardim seja sempre exuberante
e verde. E nos vemos em nossas próximas viagens interessantes ao passado. Se esses segredos consagrados pelo tempo mudaram sua visão sobre o mundo natural em seu jardim, por favor, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Assumimos a missão de descobrir a história e a sabedoria que o mundo moderno tentou enterrar. Vamos cultivar juntos um futuro melhor. Nosso próximo baú de tesouros de conhecimento será aberto muito em breve.